Queridos irmãos, a nossa homilia, ela vai ser dividida em dois momentos. No momento mais, assim, para que nós compreendemos o contexto que esse evangelho foi escrito, e depois nós veremos, sim, no segundo momento, como que esse evangelho, ele influencia na nossa vida. Então, como uma nota de rodapé, vamos compreender esse evangelho. Desde 605, início do século VII, até o ano de 1962, ou seja, desde o Papa Gregório I até o Papa João XXIII, nesse percurso, a Igreja sempre olhou para o dia de hoje como um novo tempo litúrgico. Ou seja, a quaresma, ela não é somente um monobloco, somente um momento. A quaresma, sim, ela divide em duas secções, em dois momentos. No primeiro momento, que corresponde à primeira, à segunda, à terceira e à quarta semana, aquilo que nós vivíamos até hoje de manhã, que foi a quarta semana, nós vivíamos diante de leituras de evangelhos que nos convidavam a viver uma penitência, a recorrermos a um jejum, a vivermos uma transformação. Então, esse foi o primeiro período quaresmal. Não sei se vocês notaram, né? Desde a quarta-feira de cinzas até hoje de manhã, sempre quando nós fazíamos aquela oração, que é depois, ou melhor, antes do santo, que é chamado prefácio, era prefácio quaresmal, que nos convidavam, eram orações que nos convidavam a viver o novo êxodo, eram orações que nos convidavam a praticar a esmola, era oração que nos convidava a viver o jejum. Esse foi o primeiro momento. A partir de hoje, com a liturgia dominical, então nós estamos no sábado, mas com a liturgia dominical, nós iniciamos um novo tempo da quaresma. E desde 605, Gregório I, até João 23, até 1960, nós tínhamos no dia de hoje como o domingo da paixão. E aquilo que nós iremos viver no próximo domingo, que é o domingo de Ramos, era chamado de domingo da paixão 2. Mesmo depois da reforma litúrgica, até nos dias atuais, nós vemos que o domingo de Ramos chama domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Acontece que depois da reforma foi extraído esse conceito de ser domingo da paixão. Mas percebam que as orações, elas já vão nos mostrando que nós tenhamos os olhos fixos no mistério cristológico, não que antes nós não vivíamos, não. Mas antes, como eu dizia, nós éramos convidados a viver simplesmente o jejum, a transformação, a penitência, a esmola, uma vida renovada, transformada. Nos pedia essa transformação, essa conversão. Então é nesse contexto da paixão de Cristo é que eu gostaria de ler o Evangelho e justamente lendo fazer a homilia com o viés da paixão de Cristo. Então deixamos a nota de rodapé e vamos para propriamente a homilia dita. Alucínio
é um monge matemático. Ele dizia que Jesus, depois de um dia de pregação, depois de um momento de apostolado que ele fazia diante das pessoas, ele se recolhia e voltava para a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, ali em Betânia. Mas acontece que aqui, nesse contexto do capítulo 8, nós vivíamos até o dia de ontem a festa das tendas, do Sukkot, do tabernáculo. E Jesus, então, ele estava no último dia da festa. Então, depois de uma longa jornada de pregações, Jesus não volta para Betânia. Jesus fica ali, diante do Monte das Oliveiras. E é nesse contexto que o Evangelho se inicia. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, tudo indica, diz esse monge matemático, que Jesus passou a noite toda em oração. E depois de toda uma noite de oração, Jesus, ele volta para a mesquita para pregar o Evangelho, para fazer o seu sermão. E ali, naquele momento, levam até ele um caso inusitado, né? Leva para ele uma situação que era meio difícil de se compreender. Eles ali jogam aos pés de Jesus uma mulher que tinha cometido adultério. E diante daquele momento, Jesus então ele fala: que queres? E eles respondem: olha, nós pegamos essa mulher em adultério. O que tu dizes? Naquele contexto, Herodes reinava sobre os judeus. Os mestres da lei, os fariseus, eles tinham um rei, e era Herodes. Então, se Jesus falasse: não, ela não cometeu pecado, naquele momento eles iriam dizer assim: pois é, então quer dizer que você está indo contra a lei? Porque se nós olharmos para a Torá, nós veremos que lá em Levítico pedem para lapidar uma pessoa que comete esse crime. Se nós olharmos no Deuteronômio, assim também fala. Se nós olharmos para Oséias, o profeta Oséias também diz. Se nós olharmos para Ezequiel, Ezequiel fala da mesma maneira. Então quer dizer que você está indo contra a lei mosaica. Aquilo que Moisés veio pregando para nós até o dia de hoje não tem valia. Mas se Jesus falasse o contrário: não, olha, pode jogar pedra, vamos apedrejá-lo. Então Jesus estava passando em cima de Herodes. Jesus estava sendo legislador. Então o que Jesus faz nesse momento? Se Jesus estivesse no News Time, no tempo atual, né, Jesus iria dizer assim: se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. E aí? O que fazer? É para apedrejar ou não é para apedrejar? Então, a partir desse momento, diz o versículo 6c, que Jesus inclina, rebaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Aqui, o que significa para nós esse escrever no chão? Talvez, se nós olharmos para os grandes teólogos
nós não veremos o que eles falam, porque um fala uma coisa, outro fala outra, não existe um consenso. É um texto, sim, que é canônico, verdadeiro, mas não existe um consenso. Então, se nós olharmos para Santo Agostinho nos dá a resposta. Quando Jesus ele se rebaixa e ele começa a escrever no chão, Santo Agostinho nos fala que Jesus está mostrando para aqueles homens que eles, o nome deles, estão escrito na terra e não nos céus. Primeira lição para nós: você, eu, nós que aqui estamos, você que nos acompanha, você está preocupado em ter o glamour aqui, nesse vale tenebroso? Você está preocupado em ser reconhecido aqui, neste momento? Você quer ser aplaudido aqui, agora? Você está preocupado com a sua reputação? Ou você se prepara para ganhar os céus? O que você está fazendo? Percebam que os fariseus, aqueles mestres da lei, eles tinham observância fiel à lei. Se nós fôssemos pegar uma pessoa que foi fidelíssima à lei, não existe outra pessoa a não ser os fariseus e os mestres da lei. Eles viviam assim de maneira estrita a palavra, mas eles viviam uma lei, mas não viviam o espírito da lei. Eles queriam o todo, mas não procurou o tudo. Percebam que dizia São Paulo na segunda leitura: na verdade, considero tudo como perca para conhecer Jesus Cristo, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo lixo, né? E aqui a palavra lixo não é lixo, a palavra é escória, é lixo do universo, né? Aquilo que ninguém dá valor, né? Talvez um lixo, alguém vai lá, um andarilho, ainda mexe na lata do lixo e tira algo para ele, né? De proveito. Então é muito mais do que lixo, é uma escória. É a escória do universo, ninguém dá valia para ela. Então São Paulo considerava tudo como lixo para ganhar Cristo. Então ele perde tudo para ganhar o todo. E os fariseus e escribas, diante desse acontecimento do evangelho de hoje, eles queriam o tudo. Eles não preocupavam com o tudo. E aí repete novamente a visão, né? No versículo 8, Jesus torna de novo a inclinar e escreve novamente no chão. Por que ele escreve novamente no chão? Para mostrar que ele é a lei verdadeira. Ele é que pode julgar. Eu julgo conforme meu Pai me ensinou. Eu faço o que o Pai pede que eu faça. Mas percebam que o Evangelho de João é como que uma oposição, um inquérito que vai sendo de maneira gradual. O Evangelho inicia a perseguição de Jesus e termina com a morte de Jesus. Até o dia de ontem, eles queriam apenas matar Jesus. No dia de hoje, com essa paixão, eles procuram achar uma prova para condenar Jesus. E ali naquele momento então, Jesus ele se abaixa, como nós vimos,
E Jesus então espera um minutinho, escreve ali no chão, e de repente ele olha para aquela mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? E ela fala: ninguém, Senhor. Eu fico imaginando, hoje preparando a homilia, para nós, aqui esse momento, Jesus olhou para aquela mulher. Você sabe que Jesus olha para você também e pede de você uma conversão. Talvez a sociedade que nós vivemos, talvez ela não dá valia para a vida de pecado, Talvez as pessoas pensam assim: pequei, também ninguém é de ferro, na minha veia passa sangue, pequei, depois eu vou lá e confesso, pequei, mas o que tem? Jesus é bom, e é mesmo, Então depois Deus me perdoa. Mas acontece que nós só sabemos o tamanho da doença quando nós descobrimos o valor do remédio. Então, sei lá, imagina aí, Você pode imaginar o que quiser. Você está com uma dor de cabeça. Aí você vai no hospital. Aí, diante daquele proagnóstico que o médico faz naquele momento, ele diz assim: então, é necessário uma quimioterapia. Aí você assusta, fala: nossa, eu estou com uma doença grave. Eu pensei que uma aspirina resolvia. E é necessário uma quimioterapia. Ou você vai no médico. Aí o médico fala: então, acontece que aquela pagelança, aquela simpatia, aquela garrafada, que o seu vizinho faz, não tem valia. Acontece que é necessário você submeter a antibióticos. Aí você diz assim: puxa vida, eu pensei que a minha situação era tão fácil de resolver e parece que não é. Agora vamos jogar isso na vida espiritual. Jesus morreu para nos salvar. Morreu para te dar a vida. Então o pecado certo é muito grande. É uma situação muito pesarosa, muito crítica, não é algo trivial. Talvez nós nos comovemos quando nós dizemos assim: olha, aquela pessoa morreu, olha, aquela situação levou à morte de tal pessoa. E sim, é triste. Mas nós não levamos tão a sério quando nós dizemos assim: então, fulano pecou. Nós nos preocupamos com a vida biológica. Nós quase não nos preocupamos com a vida divina. E quando eu falo isso, não é para que nós saiamos daqui e nós não importamos com o semelhante. Não, não é isso. Isso é indiferentismo. Isso é pecado. Não é isso. Mas é necessário olhar para a vida como um todo. Não somente a vida material, mas também a vida Zoé, a vida eterna, a vida espiritual. Então notem que Jesus, depois desse momento, ele disse: então, ninguém te condenou? Eu também não. Vai e não peques mais. Acontece que, novamente, a sociedade, cristã ou não cristã, católico, protestante, espírita ou sei lá o que, shintoísta, vê que Jesus é aquele que perdoa. Mas a frase continua, a frase não termina por aí. Jesus fala: eu não te condeno, e não peques mais.
Ele não diz assim, não, ó, eu não te condeno, então esforce, faça uma forcinha. Assim, dá um jeitinho de não pecar, mas se você pecar, saiba que eu estou aqui, eu te perdoo. Não. Então, se nós não tivermos o olhar na paixão de Cristo, nós corremos o sério risco de ler esse evangelho, ou a liturgia de hoje, e achar que é mais um final de semana, é mais um domingo, né? É mais uma missa dominical. Então é Jesus que fala, vai, e não peques mais. Nós estamos num tempo, iniciando um tempo, né, que é somente 2 semanas, mas nós estamos iniciando um tempo que ele é muito propício para nos recolhermos e aprofundarmos na Passione Christi, na paixão de Cristo. Então, se até hoje você, eu, não fizemos penitência, não nos confessamos, então esse é o momento de nós nos prepararmos para vivermos uma Páscoa. Não uma Páscoa simplesmente litúrgica do calendário, não, mas uma Páscoa do interiore homine, do homem interior. Vai e não peques mais.